Dia 5 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você é amado, não rejeitado. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Salmo 60, verso 5. Todos fomos rejeitados de uma maneira ou de outra. A fim de impedir que o sentimento de rejeição nos destrua, devemos ser capazes de identificar as causas da rejeição e enfrentar o medo, a autorrejeição, a rejeição hereditária, as raízes da rejeição e todos os sentimentos que a acompanham: mágoa, raiva, amargura, orgulho, medo, rebelião e muito mais. Quais são as mentiras que têm roubado a sua paz? Jesus não quer que você viva nesse turbilhão de mentiras e acusações. Ele quer que você seja liberto. Você não está sozinho. Muitas pessoas precisam de libertação da rejeição. Deus quer libertar todos nós do espírito de rejeição, para que possamos trazer libertação à família, amigos e pessoas ao nosso redor. A Bíblia diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João, capítulo 8, versículo 36. Por meio de Cristo, fomos libertos de todo obstáculo e ataque demoníaco. A Bíblia nos ensina como reivindicar liberdade do sentimento de rejeição e mudar para uma vida de aceitação no amado. O sentimento de rejeição tem origem na orfandade. Tenho uma notícia para lhe dar. Jesus o compreende. Na cruz, ele enfrentou a rejeição de todo mundo. Seja honesto com Deus sobre seus sentimentos. Ele o entende. Não procure vingança. Confie em Deus para obter a justiça suprema. Peça a Deus para ajudá-lo a perdoar. Afinal, Jesus nos perdoou por rejeitá-lo na cruz. Superar o sentimento de rejeição é a chave para uma vida bem-sucedida. A frase de hoje é: a amargura é o veneno que esperamos, é o veneno que engolimos enquanto esperamos que a outra pessoa morra. Portanto, vença a amargura. Lendo aqui mais uma vez, a amargura é o veneno que nós engolimos. Nós mesmos engolimos o veneno enquanto esperamos que a outra pessoa morra. Portanto, vença a amargura. Sempre que nós pensamos na morte de outra pessoa, na vingança em relação a outra pessoa, quem bebe esse veneno somos nós mesmos. Então hoje é o dia 186 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 7. E a palavra-chave de hoje é superação. Eu não sei se você passou por alguma situação de rejeição, se você chegou em algum lugar e de repente as pessoas falaram que você é menos, que você não poderia estar ali, de repente diminuíram você, dizendo que você não pode, que você não poderia, não, aquele lugar não é seu, e disseram alguma coisa que não foi agradável a você, mas independente do que alguém disse a você, às vezes o seu próprio pai, às vezes a sua própria mãe disse para você alguma coisa negativa. Eu conheci uma jovem que a mãe dela dizia para ela:
É muito melhor um aborto do que você estar aqui. E foi necessária uma visita naquela casa para falar a respeito do amor de Jesus naquela família, para que aquela mãe se conscientizasse do que ela estava fazendo. Aquela adolescente estava passando por essa opressão há muitos anos dentro da própria casa, com a mãe dizendo todo dia: é melhor um aborto do que você. E o amor de Jesus chegou naquela casa, e aquela mãe pôde entender pela revelação da palavra de Deus que Deus deu para ela uma bênção. O Salmo 127, no verso 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Isso quer dizer, os filhos são uma bênção de Deus. Quantas mulheres querem ter um filho e não podem, porque elas são estéreis, elas não conseguem gerar. Então aquela mãe pôde entender com a palavra de Deus que Deus deu a ela uma grande bênção dela ter uma filha. Talvez você passou por isso. De repente, os próprios pais disseram palavras negativas a você. Mas hoje o Senhor está dizendo aqui, nesse título aqui, como você vê na tela, você é amado, você é amada. Não rejeitado, não rejeitada. Cristo veio e deu a vida para que todos nós recebamos a salvação. E foi Deus quem formou você no ventre da sua mãe. Pode até ser que a sua mãe ou seu pai tenham dito alguma coisa a você indevida. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, está escrito assim: pode uma mãe esquecer o seu filho que ainda mama, mas eu nunca esquecerei. Então, uma mãe pode esquecer até mesmo do seu bebezinho, pode até mesmo rejeitá-lo, desprezá-lo, mas o Senhor jamais esquece de todos. Ele formou a todos. Então, assuma hoje essa posição de filho amado de Deus e de filha amada de Deus. Pense, foi Deus que me criou, foi Deus que me formou. E não dê ouvidos às críticas que fazem a seu respeito. Não importa qual a sua aparência, qual a sua altura, não importa qual a cor da sua pele, não importa se você está nesse momento rico ou se você está passando por alguma situação difícil financeiramente. Deus é aquele que traz a provisão. Se você precisa de provisão, você pode pedir ao Pai. Não fique pensando, eu sou rejeitado, eu sou rejeitada, ninguém me ama, ninguém está nem aí para mim. Pense, eu tenho um Pai que está no céu. Ele cuida de mim e ele sabe das minhas necessidades e sabe do que eu preciso. Peça a Deus que cuide da sua vida e que cuide da sua família. Às vezes você se tranca num quarto e fica se lamentando e chorando e pensando: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém me recebe. Eu não sou bem-vindo, eu não sou bem-vindo em nenhum lugar. Mas não pense assim. O Senhor ama você. O Senhor sabe quais são os desafios que você enfrenta no seu dia a dia e Ele está com você. Então tome essa palavra como verdade. Essa é a verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, Jesus, para que desse a vida dele na cruz, para que todos fossem salvos. E isso inclui você, independente de onde você mora, independente de onde você está, independente se você está preso a alguns vícios, de repente as pessoas não acreditam mais em você. Mas
Você pode vir até Deus e Ele pode quebrar as barreiras, os vícios que impedem você de ter uma vida livre. Ele quer te dar liberdade. Se você é pai, se você é mãe de algum filho que está envolvido com as drogas, ore, ame, mostre o amor de Deus para o seu filho, para a sua filha. De repente você é o filho e a filha que tem que ser o pai, que tem que ser a mãe dos próprios pais. Ame os seus pais. Fale sobre o amor de Deus. Fale palavras de amor e mostre o amor de Deus. Você não está só. O Senhor está com você. Quando pensar que está sozinho, quando pensar que está sozinha, olhe para o céu, olhe para o alto, diga: eu sei, Deus é o meu Pai. Ele está me vendo, Ele sabe da minha situação, da minha realidade, Ele me conhece. Fale com Deus. O tempo todo fale com Ele. Não fique armazenando mágoa, carregando dor no coração, se trancando no quarto e se sobrecarregando com maus pensamentos. Ao invés de se sobrecarregar de maus pensamentos, desabafe com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus disse: quando você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto e falar com o Pai em segredo, Ele vai ouvir você e vai responder. E em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, está escrito que Jesus disse: peçam e vocês vão ter, vocês vão receber. Busquem e vocês vão achar. E batam e a porta se abrirá. Jesus disse isso para todos os que o ouviam e ele está dizendo isso a você hoje. Se você for até Deus, se você falar com Ele, Ele certamente responderá. Eu não sei se você conhece a história do pastor Júnior Rostirola que escreveu essa mensagem, mas se você não conhece, ele nasceu num lar em que o pai dele vivia embriagado. Ele perdeu 3 irmãos por causa da embriaguez do pai dele. E aos 7 meses, ele foi agredido pelo pai dele de maneira grave. A mãe dele teve que esperar o ataque de fúria do pai dele para que pudesse dar o socorro para ele enquanto bebê. Mas a mãe dele continuou pregando para o pai dele e ele conta que, quando ele tinha 13 anos, ele aceitou a Jesus. Ele diz que o pai dele não falava com ele, que o pai dele rejeitava ele, que ele se sentia rejeitado sem um pai até que ele conheceu Jesus. E com os 13 anos, ele tomou aquela palavra para ele: Deus é o meu pai. E dentro do quarto, ele ficava lendo a palavra, orando, conversando com Deus, e ele escrevia cartas para Deus, falando sobre todos os sentimentos que ele passava, que ele carregava, e ele diz que Deus o ajudou. Deus deu socorro para ele. E dessas cartas que ele escreveu na adolescência, ele, quando já estava como pastor em 2023, Deus disse para ele: lembra daquelas cartas que você escreveu? Reúna todas elas e faça um devocional. E ele preparou esse livro, o Café com Deus Pai, que são as histórias que ele adaptou daquilo que ele passou. Então, quando ele escreve aqui: você é amado, não rejeitado, ele mostra o amor de Deus, o que o amor de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Ele poderia ter se perdido, poderia ter ficado revoltado, mas
o relacionamento que ele estabeleceu com Deus permitiu que ele tivesse o Espírito Santo com ele. Permitiu que ele orasse depois pelo pai dele. O pai dele já partiu, mas ele conta no outro livro que ele escreveu sobre a vida dele, que o pai dele partiu salvo. E ele fala que tem alegria por saber que Jesus pode alcançar a vida do pai dele também. Ele se casou, ele está como pastor em uma cidade de Santa Catarina, lá em Itajaí. Quem sabe você é dessa cidade. Você pode visitar a igreja do pastor Júnior Rostirola e receber uma palavra de conforto se você passou por essa situação ou passa por essa situação. Mas ele coloca aqui que se ele ficasse com esse sentimento de rejeição, amargura, falta de perdão, raiva, ódio, ele destruiria a própria vida. Muitas pessoas têm autorrejeição. Elas ficam pensando assim: ninguém me aceita, ninguém me quer, ninguém está comigo. Não pense dessa forma. Deus ama você e Deus é o Criador de todas as coisas. Veja quais os ambientes que você frequenta. Às vezes, você está em um lugar que não é o seu lugar. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, está escrito que os que seguem a Jesus não são desse mundo. E por isso, quando eles se reúnem com as pessoas desse mundo, elas são rejeitadas, elas são recusadas. Mas Jesus disse assim: eu também fui recusado, porque eu vim para trazer a luz, e aqueles que são das trevas não recebem aqueles que são da luz. E tem muitas pessoas que foram chamadas para serem de Deus e que estão buscando companhias, amizades que estão no mundo, mas são rejeitados pelo mundo. Glória a Deus que você não é aceito no mundo, que você é rejeitado pelo mundo, porque a rejeição do mundo é a aceitação para o reino de Deus. Pregar a verdade, buscar a justiça, caminhar pelo caminho da retidão é algo que gera mal para aqueles que estão no mundo e que estão se perdendo. Saia desse ambiente. Procure ambientes saudáveis, onde as pessoas buscam e amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, amam o seu próximo. Aqueles que amam a Deus vão trazer uma palavra de conforto, força e de apoio a você. Busque novas amizades. Busque pessoas que têm relacionamento, aliança, pacto com Deus. E se afaste de todas as pessoas que são tóxicas. Quem sabe você está num namoro com alguém que está passando por cima de você. Quantas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos e dizem: é a única pessoa que fica comigo. Me pisa, me humilha, mas continua comigo. Então, porque está comigo, eu vou continuar com essa pessoa. Você não merece isso. Você merece uma pessoa que honre, que ame, que respeite você de verdade. Não fique preso num relacionamento tóxico. A Bíblia fala em João, no capítulo 4, que uma mulher tinha tido 5 relacionamentos e ela já estava vivendo o 6º relacionamento. Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus começa a falar com essa mulher sobre o amor de Deus. E essa mulher entende, quando tem um encontro com Jesus, que somente Jesus poderia trazer a água da vida para ela. A Bíblia fala que essa mulher,
ela ia num poço para buscar água e ela sempre ia ao meio-dia, que era a hora em que o sol estava bem forte para que ela não encontrasse outras mulheres. E ela fazia aquilo porque as pessoas a julgavam, a criticavam, mas ninguém sabia do vazio que ela sentia. Mas quando Jesus fala com ela e fala: Eu sou a água da vida, eu sou a água da vida. Então ela fala: Me dê dessa água, porque eu quero beber. E aí Jesus fala para ela: Traga aqui o seu marido. Ela fala: Eu não tenho marido. E aí Jesus diz a ela: É verdade, você já teve 5 e esse que você está agora também não é seu marido. Mas eu sou a água da vida. Então, quem sabe você está buscando num relacionamento tóxico pessoas que nunca vão poder suprir o seu coração, a sua a sua busca interna, a sua procura pelo valor que você tem. Você tem valor. Foi Deus que fez você. Você é amado, você é amada, não rejeitado e não rejeitado. Deus tem a água da vida para a sua vida. Ele quer que você receba o Espírito Santo para que você tenha a paz, a verdadeira paz, a alegria que vem dele. Busque nele o preenchimento do seu coração, busque nele a alegria, a realização, porque é dele que vem a paz, a alegria, a felicidade, o consolo, a força para vencer os desafios diários. Não espere que as pessoas deem a você o que elas não têm. Há muitas pessoas que têm o seu próprio vazio, a sua própria angústia, a sua própria tristeza, então a vida delas é ficar lançando veneno, diminuindo os outros, por várias razões. Não importa qual a razão que as pessoas usam para diminuir você. Busque pessoas que carregam o amor de Deus. Mude os seus ambientes. Procure pessoas boas. E se você, por enquanto, não conseguir pensar aonde eu posso ir, então entre no seu quarto, fale com Deus, ore constantemente, fale tudo para Ele. Ele ouve você. Imagine aqui o pastor Júnior Rostirola com 13 anos. Para quem ele poderia pedir socorro? Ele conheceu a palavra de Deus e ele colocou na sua mente: Deus é o meu Pai. E ele ficava no quarto lendo a palavra e falando com Deus. E Deus deu a ele família, ministério e milhares de pessoas. Você mesmo, você mesma está sendo alcançado, está sendo alcançada agora por essa palavra que é fruto de uma carta que ele escreveu a Deus. Claro que essas cartas foram adaptadas, mas certamente quando ele escreve aqui você é amado e não rejeitado, isso é uma carta que reflete o que ele passou. Ele sentiu o amor de Deus e ele recebeu a bênção de ter uma família e um ministério e a graça para falar do amor de Deus. Uma pessoa que poderia ficar se lamentando, poderia viver dizendo: meu pai era bêbado, eu perdi 3 irmãos, com 7 meses o meu pai me agrediu, o meu pai nunca falou comigo, e agora por isso que eu estou aqui nessa situação. Como acontece com muitas pessoas que ficam se lamentando, que ficam reclamando. Quem sabe você recebeu ou passou por um abuso. Mas esses dias estava ouvindo uma pessoa que estava falando, partilhando sobre a situação do abuso. Que essa pessoa passou pelo abuso e ela está muito bem e ela disse assim: quem é o verdadeiro abusador?
A pessoa que abusa, ela abusa por um tempo. Às vezes abusou por 5 minutos, às vezes abusou por um tempo. Mas depois que a pessoa se torna adulta e tem liberdade, ela pode sair de perto do abusador. E se a pessoa sai do abusador, ela tem a chance de ressignificar o abuso e dizer: vou lutar para que outras pessoas não passem por isso. Vou lutar para ajudar as pessoas a lidar com isso e caminharem para a paz. Mas outras pessoas preferem carregar o resto da vida. Sofri abuso, sofri abuso, sofri abuso. Não estamos minimizando a gravidade do abuso. O abusador merece receber a punição, ele merece receber o julgamento, ele merece pagar pelo mal que ele fez. Mas a pessoa que sofreu abuso e que lembra disso pelo resto da vida está se abusando. Ela está lembrando aquilo todo dia e ela vai recarregar aquilo, a mágoa, a raiva, e isso vai impedir o crescimento da própria pessoa. Então, eu não sei se de repente você passou por uma situação dessas. O mundo tem muitos abusadores. O mundo tem muitas pessoas que ficam lançando palavras para diminuir, rejeitar, humilhar, fazer que as pessoas, que o próximo se sinta mal. Mas o que as pessoas estão dando é o que elas têm. Uma pessoa só dá o que ela tem. Então perdoe, seja o abusador, seja aquele que disse ou apontou o dedo ou falou alguma coisa a seu respeito que é para o mal. É o que elas têm. Lamentavelmente, algumas vezes, é o que o próprio pai ou que a própria mãe tem. No caso dessa jovem que eu falei, a mãe só tinha essas palavras: é melhor um aborto do que você. Até que a palavra de Deus encontrou aquela mulher. E ela mudou. Assim como aconteceu com o pastor Júnior Rostirola. Ele passou anos falando com Deus, escrevendo as cartas para Deus, frequentando a igreja, lidando com a situação até que Deus usou o próprio pastor Júnior Rostirola para ganhar o pai dele. Então, onde Cristo entra, existe transformação. Cristo quer trazer mudança e transformação. Você pode ocupar o coração com o veneno da amargura e beber esse veneno e acabar morrendo. Mas você pode decidir: eu não vou beber esse veneno. Eu não vou carregar essa amargura. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Pai. Deus é o meu Pai. E eu tenho um irmão mais velho, que é Jesus. O meu irmão mais velho veio e morreu por mim. Ele é meu irmão. Ele morreu no meu lugar para me dar acesso a Deus. Então eu tenho o meu Deus, que é o meu Pai. E eu tenho um irmão que realmente me ama, que é Jesus. Ele veio e morreu por mim. É o meu irmão mais velho. E é ele que me ensina, e é ele que me orienta, e hoje ele está vivo à direita de Deus. E quando eu oro a Deus, o meu irmão mais velho está lá para dizer ao meu pai: ajuda ele, ajuda ela. E o meu pai vai me dar a resposta. Ele deu a resposta para o pastor Júnior Rostirola e deu a vida não só por ele, deu a vida por você também. E o pastor Júnior é só um testemunho. Existem muitas pessoas, como essa menina que ouviu a mãe dizendo que um aborto era melhor, mas que hoje escuta a mãe dizendo que ela é a filha amada dela, porque essa mãe teve um encontro com Jesus. Então, tenha um encontro com Jesus, como aquela mulher que está lá em João capítulo 4, que teve 5 maridos e estava vivendo com o sexto,
E Jesus foi ao encontro dela e disse: Eu sou a água da vida. Todo aquele que vier a mim nunca mais terá sede. Ela bebeu de Jesus. E a Bíblia conta, você pode ler lá depois em João no capítulo 4, que depois que ela recebeu a Jesus, ela entrou na cidade e começou a dizer: Venham para conhecer um homem que falou tudo a respeito da minha vida. Ele é o Messias. Ela se tornou a primeira evangelista daquele lugar. Ela começou a falar a respeito do amor de Jesus. E lá em João, no capítulo 4, a Bíblia conta que ouviram ela e por meio dela eles foram até onde Jesus estava. E Jesus alcançou aquelas pessoas por meio daquela mulher. Então não importa o que você fez, o que você tem feito, Jesus quer trazer, ele é seu irmão mais velho. Ele morreu para que você tenha acesso ao Pai e ele quer que você esteja com ele. Então, receba o amor de Deus, receba o amor de Jesus, receba o consolo do Espírito Santo de Deus e busque amizades e pessoas que carregam em si o amor de Deus. Afaste-se dos seus acusadores, daqueles que só carregam o mal no coração. E se você está carregando esse mal por meio do seu pai, por meio da sua mãe, apresente o seu pai e a sua mãe a Deus, dizendo: Deus, abre o coração do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu neto, da minha neta, do meu filho e da minha filha, para que conheçam ao Senhor e que todo mal seja arrancado do coração das pessoas da minha casa e da minha família e que a minha família seja do Senhor. Ore dessa forma e o Senhor mudará completamente o quadro. Tenha essa confiança. Você é amado. Você não é rejeitado. Você é amada, não rejeitada. Creia nessa palavra hoje e guarde isso no seu coração. Tire toda mágoa, todo mal. Guarde o amor de Deus no coração. Você é amado. Você é amada. Creia nisso. Guarde essa palavra no coração. Agora eu apresento a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus a oração de confissão. Aqui nessa tela você pode fazer essa oração entregando a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus significa pedir a Ele que seja o Senhor da sua vida, que Ele lidere a sua vida. Pedir a Ele que seja o seu Salvador, aquele que salva você dos seus pecados. E pedir a Ele para receber o Espírito Santo. Todos nós temos pecados e por essa razão Jesus veio e entregou a vida dele para que pelo sangue dele todos recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Por isso aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, o sangue dele nos lava do pecado e podemos chegar a Deus como filhos amados. Então, faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo essa oração que está na tela. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro que registra o seu nascimento no reino dos céus. Quando você recebe Jesus, o seu nome é registrado no reino dos céus. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe o registro no cartório, quando você aceita Jesus, você tem o seu nome anotado nesse livro da vida
E no juízo final, você vai herdar o reino de Deus, porque você é filho, você é filha. E como filho, como filha, você herda, herdará o reino dos céus. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único que salva e o único que merece receber todas as suas orações. Você não precisa fazer nenhuma prece, reza, oração, nada. A nenhum santo, a nenhuma imagem, a nenhum. Não precisa se apegar a nenhum amuleto. Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio e se sacrificou por mim e por você. Ele é o nosso irmão mais velho. E ele abriu acesso para chegarmos até o Pai. Então, ande com pessoas que carregam o amor de Deus no coração e se afaste daqueles que ficam te acusando, te apontando o dedo. E se quem te acusa e aponta o dedo é o seu pai, a sua mãe ou alguém dentro da sua casa, peça a Deus, liberta essa pessoa. Mantenha o seu relacionamento com Deus e mantenha a chama acesa no seu coração. Deus é o meu Pai. Deus é o meu amigo. Deus está comigo. E Jesus morreu por mim e deu o acesso ao Pai. E o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito de Deus, que está com todas as pessoas que aceitam Jesus. Ele está com você. Ore, peça, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me socorre. Espírito Santo, me apresenta pessoas novas, que eu possa conhecer os irmãos que carregam o seu amor no coração. Me apresenta amigos novos. Deus ouve todas as orações e, com certeza, Ele ouve tudo o que você fala com Ele. Fale com Ele, Ele responderá e te socorrerá, com certeza, sempre, sempre. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandemente. Nós vamos ler agora Jó, capítulo 7, que é a leitura bíblica de hoje. Jó, capítulo 7. A vida neste mundo é dura como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado. Como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar, ou algum monstro do mar, para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. O que somos nós para que nos dês tanta importância e te preocupes com a gente?
Por que nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Esse capítulo 7 fala da oração de Jó. Ele estava muito mal quando ele escreveu esse texto. Se você ler os capítulos 1 até o capítulo 6, a Bíblia fala no capítulo 1 que Jó era um homem reto. Ele sempre andava com Deus. Ele era muito rico. Ele tinha 10 filhos. E ele sempre fazia ofertas a Deus e orações por todos os filhos dele. Mas um dia o diabo acusou Jó e disse para Deus que Jó só seguia a Deus por causa das bênçãos que ele tinha. Mas Deus, conhecendo muito bem o coração de Jó, disse para o diabo, isso está escrito no capítulo 1, você pode tocar em tudo que ele tem, mas você não pode tocar na vida dele, porque eu conheço Jó, ele não vai me negar. E a Bíblia conta que em um dia ele perdeu tudo que ele tinha e perdeu também os filhos dele. E quando isso aconteceu, ele disse assim: eu saí nu do ventre da minha mãe, e eu vou voltar nu para o pó da terra. Bendito seja o Senhor que deu, e bendito seja o Senhor que também tomou. Então, Jó não pecou. Aí, o diabo não ficou contente. Deus disse para o diabo: você viu que ele permaneceu fiel? E aí o diabo disse: ele está com saúde, mas pele por pele, e o homem te rejeitará. Deus disse para o diabo: pode tocar no corpo dele, mas você não pode tocar na saúde dele. A Bíblia conta no capítulo 3 que então Jó ficou coberto de uma doença que ele precisava pegar cacos para que pudesse coçar o seu corpo, de tão doente que ele ficou. Então, quando você lê o capítulo 7 aqui, Jó estava passando por esse tempo de sofrimento. Como você leu comigo aqui, ele fala: eu durmo e quando eu penso que eu vou pegar no sono e vou ter um alívio, eu tenho pesadelos. E quando eu me viro na cama, tudo dói. E Jó aqui estava passando por uma crise de fé. Ele estava perguntando para Deus: por que o Senhor permitiu que tudo isso ocorresse comigo? No final do livro, Jó recebe toda a riqueza em dobro. E ele recebe 10 filhos novamente. E ele é completamente restaurado diante de Deus. O livro de Jó tem 42 capítulos. Ele começa falando a respeito de tudo que ele tinha. Fala no curso do livro daquilo que ele perdeu e de que em todo momento Jó nunca amaldiçoou a Deus. Ele sempre manteve o relacionamento com Deus, perguntando: por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu estava bem, agora eu estou com essas doenças. Será que logo logo eu vou morrer? Jó fica pensando, no meio de todo aquele sofrimento e de toda aquela dor, que ele morreria sem ver esperança novamente. Mas ele em nenhum momento amaldiçoa Deus. O tempo todo ele entende: Deus está comigo. Veja que no texto que nós lemos ele fala, ele está falando com Deus.
O Senhor é o vigia de todo mundo. Por que que o Senhor está me vigiando? Logo eu não vou mais existir. Logo eu vou morrer. E vai. O Senhor quer que seja assim? Ele mantém relacionamento, ele mantém a amizade com Deus. Ele entende a soberania de Deus. Ele não reclama contra Deus. Ele não amaldiçoa Deus. Ele diz: eu deito, me viro na cama e não sei por que o Senhor está permitindo que isso aconteça. Então, às vezes, Deus permite provações, porque Ele sabe que você tem fé, que você confia nele, que você é filho dele, que você é filha dele. Não pense que a provação vem para matar. No final, Deus honrou Jó. Se você está passando por algum momento difícil, pode ser um tempo de provação. Mantenha sua fidelidade a Deus. Continue orando e falando com Deus. Deus tem coisas novas para você. Assim como Deus fez com Jó, Ele tem algo para você. Peça a Deus que ajude você a vencer os desafios e o Senhor está com você. Deus abençoe grandemente o seu dia. Fale com Deus. Tire um tempo agora para fazer a sua prece, para fazer a sua oração. Fale a respeito daquilo que está tocando o seu coração, das suas angústias, das suas aflições. Agradeça por tudo que tem recebido de Deus e também permaneça firme com Deus. Deus tem coisas novas para você. Creia nisso e um dia abençoado sempre, sempre. Amém e amém.